São em Deus. Daniel 6, versículo 4. Vamos lá. Eu gosto de ler aqui, mas como eu troquei de Bíblia, não está acompanhando a versão da minha Bíblia com o projetor. Do 4 em diante. Vamos ler o 4, depois nós vamos pular para o 15, amém? Que diz assim: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, diga fiel, e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Agora pula para o 15. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhes: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum édito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Pode continuar, meu filho. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Só essa parte. Eu quero chamar a atenção que quando nós passamos pressões e lutas e dificuldades causadas por erro nosso, o Senhor ainda assim, Ele trabalha com misericórdia a nosso respeito. Porque o Senhor, Ele quer incluir, o Senhor quer regenerar, o Senhor com a sua graça, Ele dá também os seus incrementos. O Senhor tem misericórdia dos nossos erros. Eu estou falando de erro, no nível de erro e no nível de iniquidade. O pecado é um erro. A palavra pecar é errar o alvo. Você está tentando fazer o que é certo, tem o significado grego de errar o alvo. Você quer fazer o que é certo e você acaba fazendo errado. O pecado na vida do crente é um acidente. Agora, o pecado de maneira continuada, ele se transforma numa iniquidade. E aí, o apóstolo Paulo também usa um termo iniquidade seguinte: olha, larga a mão da iniquidade, que pode gerar em você uma raiz de amargura, e a raiz de amargura te levar a danos piores. Então tem dois tipos de disciplina que Deus dá. Deus disciplina aquele que pratica a iniquidade, aquele que não se arrepende do seu erro. Agora tem aquele outro que Martinho Lutero chamava, né, de pecado cotidiano, né? O que é o pecado cotidiano? É aquele que você já acorda pensando, eu tenho minha cota de pecado? Não é isso. Mas são aqueles que você não tem como lutar contra ele. Você olha para um lado e de repente você peca. E na hora você se conserta diante de Deus. Ou você se ira, de repente você é pego por surpresa e você se ira e você peca. Mas você fala: Senhor, eu não queria ter pecado. Foi assaltado a minha mente de repente, eu não estava preparado. De repente eu saí de manhã sem orar. Eu errei de qualquer forma, mas não foi nada premeditado. Então Deus, Ele trabalha com várias pessoas em cada situação, porque cada um tem uma estrutura, cada um tem o seu pensamento, e Deus trabalha com cada um numa estrutura diferente. Embora erro seja erro. Não vai mudar o erro. E Deus, Ele quer sempre acreditar no ser humano, que o ser humano vai avançar, que ele vai evoluir. Agora, existem pressões e lutas que nós passamos por ser fiel.
Se você está passando uma luta pelo erro seu, não desista. Deus é misericordioso. Agora, se você está passando uma dificuldade por fazer o que é certo, o Senhor vai prover para si um escape. Daniel não foi parar na cova dos leões, irmãos, porque ele mesmo disse, eu não tenho erro nenhum delito diante de ti, meu rei. Os camaradas, não foi isso que nós lemos no primeiro? Os presidentes, quem que eram os presidentes? Como o reino da Babilônia era muito grande, Nabucodonosor dividiu o reino em várias partes e colocou províncias. Daniel era presidente de 40 províncias. Ele era um rei provinciano, vamos dizer assim. É como se fosse um presidente, não um rei, ou um vice, um conselheiro. E outros, a maior parte era de Daniel, porque a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Os outros presidentes tinham inveja de Daniel. E aí procuravam algum motivo para acusar ele. Mas olha só o que a Bíblia diz. Que os próprios homens que tinham oposição contra Daniel não tinham nenhuma demanda contra ele. E eles diziam o seguinte, mas vamos acusar ele de quê? Você escutar isso de um camarada que quer te acusar? Vamos acusar ele de quê? Daniel é excelente. Um conversando com o outro. Ele é excelente. Não tem que acusar. Então, olha a estratégia do diabo. Olharam para a janela, vamos dizer assim, Daniel estava na sacada orando em direção a Jerusalém, e ele está ali orando como um judeu 3 vezes por dia. Sabe por quê? O camarada era presidente de 40 províncias, e mesmo assim arrumava tempo de orar 3 vezes por dia. Né? Você tem um emprego, e nesse teu emprego você diz que não tem tempo para orar. E o camarada era presidente de 40 províncias e te arrumava tempo para orar. Porque oração é prioridade, não é questão de tempo não, é prioridade. Todos nós temos a mesma 24 horas. E aí você vai escolher o que de fato você tem prioridade. A questão é que Daniel, ele orava numa posição privilegiada, porque ele orava olhando para Jerusalém. Até hoje o judeu, ele tem o costume de orar olhando para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é a promessa ápice, tanto do judaísmo como do cristianismo. Ali que as nações serão julgadas. No Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14. E os seus pés descerão no Monte das Oliveiras, os vales de Cedron abrirão no meio, o vale de Josafá, ele passará pela porta dourada. Ali vai se cumprir diante de todas as nações. Então, eu vou orar para onde? Eu vou orar olhando para a promessa. Daniel orava olhando para a promessa. Do seu quarto ou da onde ele estava, não dava para ele visualizar. Ele entendeu que ele só vai conquistar aquilo que ele vê. Aquilo que ele não vê, ele não vai conquistar. Então ele procurava visualizar, orar em direção de um propósito. Porque oração sem propósito não vai servir para nada. Agora olha só, quando você coloca um propósito no seu coração e começa a orar por aquele propósito, 3 vezes por dia, Senhor, estou na Babilônia, estou no palácio, mas a minha promessa é Jerusalém. Não abro mão da minha promessa. Estou na Babilônia, estou no palácio, mas a minha promessa é Jerusalém. Ele foi perseguido por ser fiel, mas ele foi acusado pela sua oração. O que denunciou o erro que trapacearam para punir Daniel foi a oração dele. Irmãos, entenda o seguinte. Toda vez que você tiver um propósito, primeiramente um propósito, e for fiel e começar a orar por isso, o diabo vai tramar alguma coisa para te sabotar. Só que entenda o seguinte, quando armaram essa emboscada toda, que lançaram ele, que Dario lançou ele na prisão, na cova dos leões, os leões ficavam presos, irmãos, sem comer. Um leão come 32 quilos, se eu não me engano, de carne por dia. Agora era uma cova de leões. E botavam os leões, provavelmente dito, separados, porque eles eram capazes de comer um ou outro. Então eles ficavam separados. Quando lançava na cova, abria a cova dos leões, já sabia que ia cair alguém. Então imagina só, não tem escapatória, não tem negócio. Então Daniel ficou tranquilo, rei. Eu nunca errei contra você. Mas foi assinado? Foi. Então vamos embora. Olha a palavra que o rei Dário dá para Daniel. Daniel, servo do Deus Altíssimo. Ele vai no imperativo. Ele diz, o Deus que você serve continuamente te livrará desse leão. Se você reparar, Daniel orou, mas da boca do rei saiu um decreto a favor de Daniel. Ele não disse, será que vai?
Ali no texto diz, te livrará, ele no imperativo. Não é possível, você está entendendo? Na mente do rei não é possível que um homem com tanta fidelidade, um homem tão excelente como esse, serve um Deus vivo, ele disse. Ele já usa essa nomenclatura para dizer, se é um Deus vivo, ele está aqui agora, nesse exato momento. O servo do Deus vivo, o Deus que você serve continuamente. Isso é testemunho. Olha para o teu irmão e diga assim, isso é testemunho. O teu patrão, todo mundo sabe, todo mundo, seus parentes, que você serve ele continuamente. Ele orava 3 vezes por dia, mas servia a Deus, ele servia em tempo integral. E era testemunho para todos. Agora, entenda o seguinte, quando lançaram Daniel na cova, eu já ri com muitas interpretações a respeito de Daniel na cova dos leões. Teve um irmão uma vez que disse que Daniel, o leão não comeu Daniel porque Daniel não tinha cheiro de carne, ele comia alface, então Daniel só gosta de carne. Irmão, com a fome que o leão estava, ele comia até o osso do osso, até o tutano de Daniel. Tudo as pessoas querem desmerecer o milagre, né? Mas Daniel disse que um anjo do Deus vivo apareceu e serviu ele. Ele viu uma visão, ele teve uma visão de anjo. Senão ele poderia dar um nome para Deus. Não, o meu Deus livrou. Um anjo do Deus que eu sirvo fechou a boca do leão. Agora, sabe o que eu fico impressionando? Que o momento de maior pressão na sua vida é o que vai te levar à maior promoção na sua vida. Aleluia! Porque quando você pensa que você já é bem sucedido estando no palácio, Deus quer te levar a um patamar maior ainda. Porque o nosso Deus nunca é um Deus de regressão. Ele é de progressão. Deus faz nova todas as coisas, meu amado. E quando você pensa, já cheguei no máximo que eu estou, já cheguei aqui, já estou no palácio, sou braço direito do rei, sou o segundo, depois do rei, sou o maior presidente, mais bem sucedido. Então eu vou orar por mais o quê? Vou orar por mais o quê? Então você começa a se acomodar, não no sentido de orar, mas no estado de espírito. Eu acho que eu já alcancei tudo que eu deveria alcançar. Agradeço muito ao Senhor, muito obrigado, Senhor, humildemente, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Aí vem uma luta como essa e Deus te coloca acima do que ainda o estágio anterior que você estava. E o nome dele é exaltado na sua vida. O problema é que Daniel poderia reclamar como tantos outros homens. Ou tu acha que só tinha Daniel na Babilônia? Todo o país foi para o exílio. Eu acho que só Jeremias que não foi. E alguns profetas, acho que Abacuque também não chegou aí. Mas a maioria foi. Outros chegaram lá escravizados. Ele chegou como sábio, tudo bem. Mas ele chegou como sábio, a primeira coisa que fizeram foi castrar ele. Ou tu não acha que Daniel não era eunuco? Porque o cara que chamou ele lá na presença, o chefe dos eunucos trouxe Daniel e apresentou Daniel ao rei. Se ele estava debaixo do comando dos eunucos, ele era o quê? Me fala a descendência de Daniel. Alguns chegaram acorrentados, outros chegaram amarrados. Daniel chegou como sábio. Mas tu quer ser sábio como Daniel? Você pode reclamar do que você quiser. Tem gente que ainda vai preferir não reclamar. Vai preferir olhar para o lado positivo da vida, daquilo que lhe resta. E vai glorificar a Deus com aquilo que lhe resta. E aquele que lhe resta vai ser tudo diante de Deus. Enquanto alguns reclamaram da Babilônia, porque estavam diante do exílio, por causa do pecado deles mesmo, Daniel resolveu buscar o Senhor. Enquanto uns sofriam, Daniel tinha revelações. Meu irmão, entenda o seguinte, se vier uma crise muito grande no Brasil, mas muito grande, não interessa se é Bolsonaro, se é PT, quem é. Brasil sempre foi Brasil, com qualquer governo. O que faz a diferença é Jesus na nossa vida e nosso trabalho. Amém? Uma coisa eu te digo. Se todo mundo estiver chorando, irmão, sai para a rua vendendo lenço. Sempre vai ter oportunidade de você ficar rico. Ó, o lenço aí,
R$1. Tá todo mundo chorando, 3 por 10. Tu vê que tá todo mundo chorando, R$10. Igual os caras que vendem chuva no centro de Nova Iguaçu. Tá só é R$5. Choveu é 15, irmão. Eu fico imaginando em Nova Iguaçu os vendedores de laje reclamando. O povo não compra telha. Aí Deus manda uma chuva de granizo, tá todo mundo botando laje em casa. Vai que cai outra. Não é assim? Deus leva o povo à prosperidade de uma forma ou outra, irmão. Deus vai te conduzir à prosperidade. Estava acostumado com aquela telinha lá a vida toda. Aí Deus fala, meu Deus, eu vou botar uma laje na minha casa. Ainda bem que caiu no centro de Nova Iguaçu. Quando eu passo no centro de Nova Iguaçu, irmão, que eu vejo aqueles carrinhos tudo pipocado, até que deu sarampo, eu falo, graças a Deus, Senhor. Porque eles ainda tem carro. Eu estou a pé e ia cair na minha cabeça. Deles caiu no teto do carro. Olha minha esposa falando, ela ia te guardar. Meu irmão, um tamanho de naftalina era capaz de matar ela, dar um traumatismo craniano. Esse é o instinto de querer proteger o marido mesmo. Glória a Deus pela minha esposa. Amém, irmãos? Mas a verdade é que em tempo de crise, uns mostram o quanto confiam em Deus. No tempo de luta, outros mostram o quanto tá. Não interessa, irmão. O meu Deus, Ele vai me ajudar a vencer qualquer tipo de pressão. Porque as pressões, elas são volitivas. Elas nos levam a um progresso. Meu irmão, entenda o seguinte. Se não tiver fogo, não tiver dificuldade, não tiver luta, todos são iguais no meio da multidão. Deus, Ele sempre vai dar oportunidade para aqueles que buscam Ele de todo o coração, mostrar e evidenciar sua fé. Jesus disse, o que eu falei para vocês no escuro, fale à luz do dia. O que eu falei no pé do ouvido de vocês, anuncie de cima do telhado. Jesus disse, não se coloca uma vela debaixo da mesa, mas se coloca no velador, na estante, para que ilumine toda a casa. Jesus está querendo dizer, eu quero colocar vocês em lugares altos, não para glorificar o nome de vocês, mas para que a minha luz brilhe em vocês. E as pessoas perguntem, quem te colocou no lugar tão alto assim? Foi Deus. E por que tu brilha tanto? Jesus na minha vida. Agora você pode aplaudir o Senhor. Se você está passando uma luta muito grande, uma pressão muito grande, glorifica a Deus, peça a Deus revelação. Porque eu estou passando uma luta, eu estou passando dificuldade. Eu vou murmurar, eu vou reclamar, eu vou olhar para o lado para a vida do meu irmão, vou ver quem é melhor, vou ver quem é pior. Não, eu vou olhar para dentro de mim e vou buscar recursos. Efésios 3:20. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pensamos, além do que nós imaginamos. Através do seu poder que já opera em nós. Dentro de mim, quando eu aceitei Jesus, tem todos os recursos para poder vencer qualquer dificuldade. Já está estabelecido para Deus tudo que eu vou diante de Deus. Já está estabelecido tudo que eu nasci para ser. Eu só tenho que descodificar através da oração e pedir direcionamento para o lugar certo. E isso não é predestinação. Isso é ser guiado por Deus, para aquilo que Deus já estabeleceu para a minha vida. É confiar nele. E se você está passando uma luta muito grande, uma pressão muito grande, é porque Deus quer te remover e te colocar num lugar de crescimento. E se uma empresa fechou a porta para você porque te perseguiram, entendo, a cova dos leões é para te promover, para te colocar mais grudadinho com o rei. E sair decreto do rei na sua boca dizendo assim, Deus que tu serve continuamente. E o maior segredo da prosperidade não é você ser dono de uma empresa, não é você ser o camarada mais importante. É você ser a pessoa mais importante do cara que pensa que é o mais importante. É alguém olhar e dizer assim, olha, eu mando a empresa toda embora, mas esse funcionário aqui eu não mando embora, porque a mão dele prospera a minha empresa. Ele tem a dor de cabeça de administrar, ele que fica doido quando a bolsa cai, quando a bolsa desmua, é ele que tem que mandar embora, é ele que o funcionário bota o dedo na cara dele, é ele que o funcionário ameaça ele de morte, e você recebe quase a mesma coisa que ele, para não sofrer pressão nenhuma. Porque você é a bênção dele. Deus pode olhar para você e dizer, eu que faço os reis achar graça de você. Mas você tem que mostrar que me serve continuamente diante dele. Para amanhã depois não ser a sua mão que te prosperou, mas foi as suas orações, a sua fidelidade.
Irmãos, entenda o seguinte, nunca murmure de nada, porque Deus, Ele vê o passado, o presente e o futuro como se fosse numa foto. Você tira uma foto agora, quando você olha a foto, você vê que seu olho saiu vermelho, que o seu cabelo saiu despenteado, que uma pessoa colocou um negócio atrás de você, alguma coisa assim. Você percebe, não é isso? Deus vê passado, presente e futuro como numa foto. O teu futuro já é passado para Deus. Eu vou repetir. O teu futuro já é passado para Deus. E Ele está estabelecendo algo novo na sua vida. E Ele vai te direcionar para o destino e para aquilo que Ele já estabeleceu para a sua vida. Somente continue se submetendo. Somente continue obedecendo a voz dEle. Só continue somente orando em direção à promessa. E quando você estiver orando em direção à promessa, o diabo vai cavar cova para você. Mas em todas o Senhor vai te livrar. Agora sim você pode aplaudir o Senhor. Em todas. Em todas. Eu posso te chamar de José. O Senhor tem escape para todos. Para todos. Em qualquer circunstância. Sem pressão não tem promoção. Você pode usar esse chavão. Pronto. 3 rimas um em cima do outro. Acabou que eu estou virando um repentista. Sem pressão não existe promoção. E você pode reclamar da pressão. Estou sofrendo uma pressão muito grande. O que está acontecendo? Ah, aquela igreja não tem unção. Ah, o meu líder não está orando por mim. Ah, Deus me abandonou. Meu irmão, entenda o seguinte. Começa a orar. Intensifica as suas orações. Fixa na promessa. Deus vai te livrar dessa dificuldade. Quando José sonhou, irmãos, já começou a imposição com os irmãos? Não. A Bíblia de Gênesis capítulo 37 diz que quando José contou o sonho, os irmãos passaram a odiar ele mais ainda. Em momento nenhum a Bíblia diz que os irmãos de José passaram a odiar ele depois que ele contou o sonho. A Bíblia diz que os irmãos passaram a odiar ele mais ainda. Eu já vi tanta tolice, as pessoas falando assim, não compartilha teu sonho com ninguém não, compartilha teu sonho só com quem sonha. Irmãos, o sonho de Jesus se tornou público para nós até hoje. Se você não compartilhar o teu sonho com quem não sonha, como que você vai despertar o sonho em quem não sonha? Isso é totalmente antibíblico. O teu sonho está muito aquém da disposição de não sonhar do teu irmão. O teu sonho só pode causar um problema. Uma situação, não é problema. O teu sonho só pode causar uma coisa. As pessoas que não gostam de você, acelerar o processo de Deus na sua vida. Porque a perseguição e a luta só acelera o processo de Deus na nossa vida. E uma coisa benéfica. Você contar o teu sonho só vai ter uma coisa benéfica. Você despertar o sonho nas pessoas. Assim como você sonha, outras pessoas sonharem junto contigo. Nenhuma palavra que vem da direção de Deus para nós pode ser mudado por inveja, ou por oposição, ou por qualquer outra coisa. Um decreto de Deus não pode. A não ser que você conte o sonho de maneira vangloriosa e com vaidade religiosa. Aí não é o irmão, é a vaidade do seu coração que está te sabotando. Agora se tu conta com o coração puro, ai, eu quero isso, vamos conseguir isso, vamos conseguir aquilo. E uma pessoa tem um coração maldoso ao teu respeito, a maldade do coração dele não pode comprometer o teu sonho. Somente a intenção mor do seu coração pode sabotar o teu sonho. Malignidade, quero mostrar que eu sou mais forte que todo mundo, quero mostrar que eu sou o melhor pastor do mundo, que eu sou o melhor líder do mundo, quero mostrar para o meu pai que eu venci na vida, quero comprar uma picape e atropelar todo mundo que me humilhou. A intenção ultimata do teu coração vai dizer aonde você vai chegar. Não o que as pessoas pensam de você. Fatores externos não podem mudar o decreto de Deus na sua vida. Agora só peça a Deus para purificar o teu coração de qualquer intenção maligna que o diabo venha assombrar o seu coração. Amém? Aí atrás está dando para entender direitinho? Está dando para ouvir? Legal? José ganhou uma túnica talar. O que é uma túnica talar? Uma túnica de várias cores, tipo assim, a camisa do Fluminense. Entendeu? É uma camisa de várias cores. Aí deu para ele e ele vestiu. O que aconteceu quando ele vestiu a camisa do Fluminense? Lançaram ele na cisterna, na 3ª divisão. Foi os irmãos que fizeram isso com ele.
Aí veio o eunuco mirando e falou, tira ele daí. Tirou. Aí pensou, tô bem, vende ele. Pensou que estava melhorando a situação, né? Estava piorando. O fato é que ele recebeu uma túnica talá de várias cores. E os irmãos começaram a perseguir ele mais ainda. Porque uma túnica, irmãos, era algo de honra. Que só o filho mais velho ou alguém que tivesse feito algo para merecer, não é isso? Só que José não sabia que ele estava recebendo uma unção para vencer uma dificuldade. Porque para cada etapa da nossa vida, Deus tem uma unção diferente na nossa vida, para nós. A unção de hoje, ela só serve para a luta de hoje. Deus vai ter que te dar outra amanhã diferente. Quando uma pessoa fica querendo lutar as lutas de hoje com a unção de ontem, ela cai. Não que a unção apodrece ou envelhece, mas ela tem que ser renovada, porque Deus tem que dar um upgrade na sua vida, tem que atualizar até a unção na sua vida. Aonde está escrito isso? Vou te mostrar. A Bíblia diz que José recebeu uma unção para vencer a perseguição familiar. Diga para o teu irmão assim, perseguição familiar. É a primeira perseguição que nós sofremos. Quando você se converte, a primeira perseguição é familiar. Está indo demais na igreja, esse negócio de igreja, está fanático, está beato, é célula, é culto, não sei mais o quê. Aí você vence a pressão familiar. Essa túnica é uma unção. E ele recebeu uma túnica para vencer a pressão familiar. Logo depois ele foi vendido pelos ismaelitas, os ismaelitas venderam ele para os egípcios. Chegou no Egito, foi para a casa de Potifar. Então ele pensou, estou bem! Deus me deu vitória, aleluia, glória a Deus. Potifar era o braço direito de Faraó, vamos dizer assim, né? Então, se você vive num império, o Egito era o império da época, e ele para na casa, como serviçal, ou homem de confiança, mordomo da casa do cara, que é braço direito do cara, ele é o terceiro cara, vamos dizer assim, né? Tem Vasco, Flamengo e Fluminense. Ele é o Vasco, Flamengo primeiro, Fluminense segundo. Estou falando de time demais, né? Mas é só por causa de estar nesse ambiente de decepção, sábado. Então, José pensou, estou bem. Eu fico imaginando, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado por ter colocado na casa de Potifar. Só irmãos, entenda o seguinte. Na casa de Potifar tinha a Patifa. A Patifa, a mulher de Potifar. Não esqueça disso. E quando você pensa que você está bem, Deus está querendo te levar além. Valeu a pena, meus irmãos me traíram, meus irmãos me enganaram. Olha o discurso de uma pessoa que ainda está cheio de mácula, ainda está cheio de rancor. Eu estou aqui, vou provar meu valor, eles me venderam, eles aquilo outro. Eu fico imaginando o discurso dele. Até que a Patifa tenta agarrar ele. A Bíblia diz que José tinha 17 anos de idade e tinha uma bela aparência. Imagina? Não existia lei, porque Moisés não tinha nascido ainda. Não tinha nenhum versículo que dizia assim, ó, não fornicarás, não adulterarás, e mesmo assim, pelo sentimento de justiça e de lei moral, ele decidiu no seu coração que aquilo ali era errado. Ele poderia ter pensado, estou na casa de Potifar, um cara rico, Potifar era eunuco. Que prêmio é esse que eu ganhei, a mulher, a Patifa? Ele entendeu. Não, isso não é correto. A mulher correu atrás dele, e ele não quis. E a Bíblia diz que a roupa de José ficou na mão dela. Olha para o teu irmão e diga assim, segunda veste. Porque quando ele chegou na casa de Potifar, ele recebeu uma outra roupa. Porque os irmãos rasgaram a túnica dele, a primeira túnica os irmãos rasgaram, e passaram no sangue de bode e levaram para Jacó. Gênesis 37. Jacó olhando e disse, certamente meu filho foi comido por uma besta fera. E aí ele foi vestido uma roupa. A próxima roupa foi para vencer calúnia, diga calúnia. A primeira unção, dificuldade familiar. A segunda unção, calúnia, vencer calúnia. Lançaram ele no calabouço. No calabouço, ele recebeu uma outra roupa, ou ele ficou pelado 13 anos no calabouço. A terceira túnica é para vencer. Essa é a pior de todas, pastor Elcio. Porque essa é a unção para aprender a esperar. Pior do que ser traído pelos irmãos. Pior do que vencer, do que calúnia.
é você ficar 13 anos vivendo entre o extremo da promessa e a bancarrota do abandono. Então a Bíblia diz que ainda assim José era excelente e a cela que ele passava era arrumada em perfeitas condições, porque ele entendia, se eu não for fiel no ambiente onde eu estou, eu nunca vou galgar lugares maiores. Aleluia. Aleluia. Então, 13 anos, monólogos negativos, monólogos positivos, a nossa mente produz 70 mil flashes de pensamentos por dia. E segundo os cientistas, o meu pensamento de amanhã, 75% do pensamento de amanhã vai ser o mesmo de hoje. Se repetem, só 25% são pensamentos novos, que podem submeter os pensamentos monólogos negativos e transformá-los em positivos, ou podem acrescentar mais 25 negativos, que vai se tornar uma totalidade de 100%, e amanhã você tem a possibilidade de só pensar algo ruim, partindo do pressuposto de tudo que você pensou ontem. Por isso que a renovação da mente é paulatina, pela palavra, pela profissão de fé, pela oração. Agora imagina José ali pensando várias vezes: que dia que eu vou sair daqui? Não é possível. Meus irmãos, quem está na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos? Estou falando 13 anos. Dentro de um calabouço. Ele interpretou o sonho de um camarada, o camarada foi honrado. Interpretou o sonho de outro, o outro foi morto. E aí disse para o copeiro que o copeiro é o braço direito do rei dentro do palácio. O copeiro não é aquele que limpa o copo, não. O copeiro é aquele que experimenta a comida do rei. Se está com veneno ou não. Ele, depois de meia hora, o rei come. Porque se o copeiro morrer, é lógico que o rei não vai comer. Então ele experimenta a comida do rei toda. Esse é o homem de confiança. Neemias era copeiro do rei. Vocês lembram? Então, homem de confiança. E ele disse: lembra de mim? Bem interpretação, salvou sua vida, você ia ser condenado. Lembra de mim? A Bíblia diz que 2 anos, 3 anos depois, Faraó sonha. Repita comigo, diga assim: Faraó sonha. Quando o Faraó sonha, então o copeiro lembrou dele. Eu fico imaginando José pensando: miserável, esqueceu de mim. O cara está com o Faraó todos os dias, o cara conhece a minha história, sabe que eu não sou culpado, ele mesmo concordou comigo, eu interpretei o sonho, o cara não falou de mim. Olha para o teu irmão e diga assim: meu irmão, a tua libertação financeira, espiritual, emocional, familiar, as suas promessas não dependem de homem, dependem de Deus. Se aquele copeiro liberta José, ele não podia ser o segundo depois do rei, tinha que ser o terceiro, porque a libertação dele veio do copeiro. Ah, o rei sonhou. Tem um homem na cadeia que interpretou o meu sonho. Então, agora, José recebe a 4ª túnica. A túnica para saber chegar diante de uma autoridade. A primeira túnica familiar, a segunda luta familiar, unção. Primeiro, cada túnica é unção. Não é túnica não, tá? É túnica. Senão é homem para você, tem que arrumar uma túnica também. Tá amarrado. A primeira para vencer luta familiar. E tem gente que ainda morre no ministério na primeira unção. Não consegue romper porque não consegue vencer as primeiras lutas familiares. É sempre a mesma briga com esposa, com filho, com irmão. Gabinete, esposa, marido e mulher. Marido não sei o que lá, aquele outro. Morre no ministério na primeira unção que foi liberada na vida dele. Olha para o teu irmão e fala assim: meu Deus, Deus está falando contigo, hein? Se eu fosse você, quando acabasse o culto, tu ia lá na frente chorar e se arrepender. Porque Deus está falando contigo, não é comigo não. Segundo, a calúnia. Depois, calabouço, espera. Deus, o teste da maturidade, saber esperar. A teste da maturidade. E agora chegou a tua hora. Vai chegar diante do rei.
raspa a cabeça dele, faz a barba dele, bota a roupa, que essa roupa agora não é roupa de sofrimento não, é uma roupa de ousadia, porque meu irmão, vou te dizer um negócio, ele poderia ter interpretado o sonho de Faraó como escravo e ter voltado para o calabouço, mas ele olhou para Faraó e disse assim, a interpretação do sonho é essa, tem vaca magra, tem grão, tem feixe de trigo ruim, comendo espiga, comendo ruim, comendo bom. Eu quero te dizer um negócio, meu rei. Se eu fosse o Senhor, olha a ousadia, escolheria um homem sábio, inteligente, com espírito altivo, tipo eu assim, só vou dizer, para administrar isso para o Senhor. Pega a quinta parte, separa no celeiro, começa a administrar, capitão de 10, de 100, de 1000, distribuição, compra de terra, escritura, selo, não sei mais o que, o Faraó. Eu não vejo ninguém melhor do que esse homem. É ele que tem que ser. Meu irmão, não basta ser remédio, tem que ser gelol. O crente fica dando uma de espiritual demais, espiritual, não procura ter ousadia, não procura trabalhar o estado da alma, o estado emocional, fica sempre de cabeça baixa. Deus me usa pela misericórdia. Quer mostrar uma falsa modéstia, uma falsa espiritualidade, uma falsa humildade? Não, irmão, Deus me usa a misericórdia, porque eu sou muito humilde e tenho orgulho da minha humildade. Se capacita, porque quando Deus colocar diante de homens grandes, não basta usar o dom espiritual, tem que usar também os talentos que Ele te deu, e a sabedoria para saber lidar e se comportar, ajeitar o terno e falar, meu rei, segundo a ciência humana, sei que lá, aquilo outro, e chegar com ousadia, porque senão ele poderia voltar para o calabouço. Agora, o segundo ensino que você tem, qual, pastor? A quarta unção te dá ousadia para chegar diante de homens importantes, não é? Mas também te dá uma unção especial de servir um sonhador antes de querer sonhar. Só um sonhador pode realizar o sonho de outro. Só Faraó poderia realizar o sonho de José. Então, José não ficou 13 anos na cadeia ou 13 anos no calabouço porque Deus quis. Ele teve que aprender a esperar o tempo do sonho de Faraó. Quem não aprende a servir o sonho de alguém, nunca vai ter ninguém para servir o teu sonho. As pessoas, Deus me deu um sonho, eu quero alguém, vou montar uma equipe agora, vou montar uma equipe agora para poder ajudar no meu sonho. Não, tu tem que fazer parte de uma equipe, tu não faz parte da equipe? Faz parte da sua equipe, ajuda o teu líder a realizar o sonho dele, que na hora certa, Deus vai levantar alguém, uma equipe para ajudar a realizar o seu sonho. E não pense que o reino para por aí não. Depois Deus vai levantar outras pessoas para ajudar a servir o sonho daquele que também ajudou a servir o teu sonho. Porque o reino é de Deus, não é do homem. Eu tenho certeza que nenhum de vocês são menor do que eu. Eu não sou superior a vocês. E eu tenho certeza absoluta, eu, apóstolo Davi Mouta, tenho certeza absoluta no meu coração que o propósito de vocês ter nascido não foi servir o meu ministério. O propósito de vocês ter nascido foi servir Deus. Deus colocou vocês nesse ministério para ajudar a servir o meu ministério. E amanhã Deus vai... E enquanto isso vocês estão sendo treinados, forjados, capacitados, para amanhã Deus levantar pessoas para servir o seu ministério. E quando Deus levantar pessoas para servir o teu ministério, também não pense que essa pessoa nasceu. Pronto, Deus pensou antes da criação do mundo, Efésios 1. Porque eu, antes da criação do mundo, projetei fulano para ser santo e irrepreensível na minha presença e servir o ministério do Davi. Ele não vai fazer mais nada. Ele só vai servir o ministério do Davi. É o único propósito. Depois que ele serviu o propósito do ministério do Davi, ele pode morrer, cumprir o propósito. Pronto, virei Deus. Todo sonhador, repita comigo, todo sonhador vai passar luta, vai passar dificuldade. Mas todo sonhador só é liberado do seu sonho se ele servir quem sonha. O sonhador só acontece o sonho se ele servir quem sonha. Se o teu líder não sonha, ele não tem poder de desatar os teus sonhos. Troca de líder. Porque até a Mangueira aprendeu. Sonho, sonho meu. Atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu. E as pessoas querem andar atrás de Deus morto.
sem sonho. Tu viu que no enredo eu... Segura, maste! Chegou a hora! Lancei. Agora você vai usar a sua boca profética e vai profetizar. Tem homem de Deus aqui nessa igreja? Tem mulher de Deus? Então você vai usar a sua boca profética. E vai dizer, segura a onda. Segura a pressão. Faraó está sonhando. E Deus está prestes a te usar. A tua promoção está chegando.